Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E o tema de hoje vai ser discutido naquele formato de perguntas e respostas. Faz de conta que os debatedores são candidatos, né? E nós estamos em ano eleitoral. E eles vão tentar provar que estão certos e o oponente errado por meio de perguntas mútuas. Você analisa as perguntas, principalmente as respostas, os comentários a elas e depois, ao final do programa, terá farto material para tirar suas próprias conclusões. E o tema não podia ser mais polêmico: o dom de línguas. Eu não sei nos outros países, mas pelo menos no Brasil, o fenômeno ligado ao pentecostalismo e aos carismáticos sempre foi a manifestação do dom de línguas. É o dom mais visível e o mais comum, né, de se encontrar desde que a primeira igreja pentecostal se instalou aqui no Brasil. Só que esse dom também nunca foi lá muito tranquilo, há muita polêmica, muita discussão envolvida nele. Muita gente diz que é o sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Se ela não falar em línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo. Outros dizem que esse dom cessou quando a Bíblia foi completada. Outros dizem que, na verdade, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi a manifestação de uma capacidade extraordinária de se fazer entender em idiomas humanos, como se Deus tivesse suspendido temporariamente o efeito de Babel. Lá em Babel, as línguas se confundiram, em Pentecostes, as línguas se tornaram inteligentes para todos os povos que ali estavam representados, e eram vários. Enfim, o que é o dom de línguas, como ele se apresenta na Bíblia, né? Como ele deve ser exercido hoje e, principalmente, ele se trata de idiomas humanos desconhecidos para quem fala ou ora em línguas, ou são línguas celestiais que nenhum ser humano compreende, são verdadeiros e genuínos mistérios, a famosa língua dos anjos. O que aconteceu em Atos 2? Tem a ver com o dom de línguas ou foi algo diferente? Está no ar o Vejam Só. Olá, nós estamos começando, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais uma edição do programa Vejam Só, que quer te mandar presentes. Para você concorrer aos presentes, vai correndo lá no site do programa, vejamsó.com.br. Vote na enquete e você estará com o seu nome habilitado, o seu nome habilitado para os sorteios que eu vou fazer, tanto hoje quanto no final da semana. Combinado? Os debatedores que vão falar das línguas estranhas são velhos conhecidos seus, né? Eles, vira e mexe, estão aqui no programa Vejam Só, graças à sua sapiência, erudição e, principalmente, humildade para vir aqui, né? Atender aos nossos convites. O primeiro deles, reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor de teologia. Reverendo Nilson, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor. Novamente, prazer estar aqui, né, participando desse momento assim agradável. Eu sempre gosto de conversar sobre a palavra de Deus, né? Eu creio que Deus se alegra disso, quando vê a gente conversando acerca da palavra dele. Então, o pastor Vailate, prazer também estar aqui junto, né? Pra gente é muito bom. Amém. Qual que é o endereço da sua igreja? Então, a Igreja Metodista Livre de Vila Bonilha. Só que a gente fala Vila Bonilha, mas ela está na região noroeste de São Paulo. Fica próximo ali à ponte do Piqueri, na marginal do Tietê, em São Paulo. Rua Santa Romana, 288. Não é Pirituba? Chama a região de Pirituba, só que não é muito começo de Pirituba. Pirituba é uma região bem extensa ali, né? Então a gente está bem no comecinho. Vila Bonilha? Vila Bonilha. Santa Romana? Santa Romana, 288. Existe essa santa? Então, a igreja está na rua Santa Romana. Tá bom. Do outro lado, o reverendo Nilson estragou a surpresa.
o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, também professor de teologia. Paz e graça, pastor Vailate. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Heber. Paz e graça ao querido reverendo Nilson, né? Paz e graça a todos os telespectadores que nos assistem. Se você me permite, Heber, só quero dar um olá para algumas pessoas que me cobraram pelo Facebook. Quero dar um abraço para o Fábio Lima, de São Paulo, que às vezes ele é um telespectador assíduo do Vejam Só, grava muitos dos vídeos dos programas que são aqui apresentados. Então, um abraço para o Fábio Lima, para o Alan Gomes, de Salvador, marido da Fernanda França, para o José Lima, de Eusébio, no Ceará, Ricardo Eugita Ismania, ou Ismânia, me perdoe se eu errei o seu nome, de Criciúma, Santa Catarina, Vanilda e Paulo Neumann, de São Paulo, Pastor Dilson, irmã Silza, de São Paulo, Elbe e Sara, de São Paulo, e todos os demais telespectadores também. Tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. O endereço da sua igreja? É Rua Doutor Vicente Jacaglini, 834, na Vila Alpina, São Paulo. Atrás do... num ponto intermediário entre o crematório ali da Vila Alpina, o cemitério, e a região de São Caetano do Sul. Ali ele fica mais próximo de São Caetano do Sul do que do crematório. Tá, muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. E você assiste agora a matéria que apresenta o tema que vamos discutir. Vejam só. 6.912 idiomas em todo o mundo, segundo a enciclopédia Ethnologue, considerado o maior inventário de línguas do planeta. De acordo com os organizadores da enciclopédia, o total de línguas no planeta pode ser até maior. O Ethnologue lista 497 línguas que correm o risco de desaparecer em poucas décadas. E segundo a Unesco, metade dos idiomas falados hoje em dia pode sumir durante o século XXI por causa do predomínio do inglês, principalmente nas páginas da internet. O Brasil tem 188 idiomas em uso, que é o português, claro, mais 187 variedades indígenas. O idioma mais popular do planeta é o mandarim, o principal dialeto chinês, falado por algo de em torno de 870 milhões de pessoas. Em segundo lugar, aparece o hindi, a língua oficial da Índia, usado por cerca de 500 milhões de pessoas. O espanhol vem em terceiro lugar, o inglês em quarto e o nosso português em sétimo. A comunicação é a troca de informações, ideias e sentimentos. E na Bíblia podemos conferir isso também. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Com tantas etnias e idiomas, é possível que a chamada língua estranha seja alguma já existente ou não. O Novo Testamento ensina que o salvo, ou seja, o cristão, pode falar a língua dos anjos? Confira agora no programa Vejam Só. Muito bem, e nós vamos usar como base de lançamento para o debate o episódio conhecido como Pentecostes, né, descrito no capítulo número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo desceu. Eles estavam, os apóstolos, cerca de 120 pessoas estavam reunidas, segundo o meu entendimento, na casa de João Marcos, o futuro evangelista Marcos, e o Espírito Santo desce sobre eles, né? Há lá um tremor de terra, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, houve um forte vento e o Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre os apóstolos e eles passam a falar das grandezas de Deus. E saem à rua, tal, eram mais ou menos 9 horas da manhã, e uma grande multidão de peregrinos que se encontravam em Jerusalém começa a atentar para aquele fenômeno. Primeiro acharam que eles estavam embriagados, depois viram que não era, e começaram a perceber o seguinte: cada uma das pessoas que ali estavam, aproximadamente mais de 3 mil seguramente, né, ouvia a mensagem no seu idioma natal. Então, por exemplo, se ali houvesse brasileiros, eles ouviriam em português. Se houvessem espanhóis, ouviriam em espanhol. Se houvesse chineses, ouviriam em chinês. E assim por diante. A lista dos povos ali representados é bastante grande no livro de Atos dos Apóstolos. Então, isso que aconteceu em Atos tem a ver com o dom de línguas? Porque foi o batismo com o Espírito Santo. Muita gente diz que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pela manifestação do dom de línguas
como aconteceu em Pentecostes. Ou o que aconteceu em Pentecostes foi algo diferente. O dom de línguas é uma coisa e o episódio de Pentecostes é outra coisa. Isso nós vamos discutir. E você participa do debate votando em nossa enquete. Mas depois eu ponho a enquete no ar. Primeiro, eu quero saber a opinião dos meus convidados, o que eles vão defender, porque no próximo bloco eles vão começar com as perguntas e tal. Quem nasceu primeiro aqui, hein? Eu sou de 73. 73, meu irmão? Eu nasci primeiro, 65. Então o irmão Nilson Fontinelli Piedade é o mais velho, vai começar. O senhor vai defender qual ponto de vista, reverendo Nilson? Na leitura que eu faço de Atos 2, eu entendo que ali eles falavam em línguas estranhas. Quando nós usamos a expressão línguas estranhas, é preciso entender o que eu estou dizendo com línguas estranhas. Eles falavam em línguas que não eram línguas de nações, não eram línguas conhecidas, né, das nações. No entanto, os que estavam presentes ali, cada um interpretava ou entendia no seu próprio idioma. Mas aquela assembleia que havia de apóstolos e discípulos ali estavam falando em línguas que não eram línguas de nações, não eram idiomas de nações. E aí, por sua vez, o Espírito Santo ali, com essa chegada, além de conceder, né, essa manifestação de línguas, ele fez também com que houvesse a interpretação para aqueles que estavam ali de outros povos pudessem entender o que se falava. Então, essa é a visão que eu vou defender. Então, eu creio que ali, eu não chamaria de batismo do Espírito Santo, talvez como alguns pensam, mas eu entendo que ali é uma manifestação do Espírito Santo, a chegada dele, e ali ao mesmo tempo eu vejo o dom de línguas, como eu vejo também o dom de profecia e vejo toda a obra do Espírito Santo sendo iniciada ali nesse momento em Atos 2. Só para esclarecer, irmão Fontinelli, quem que fez a interpretação? Então, na verdade, essa interpretação eu creio que é uma obra do Espírito Santo. E cada um, como o próprio texto diz, eles ouviam e eles entendiam na sua própria língua. Então, de início eles não entendiam na sua própria língua, mas se identificou que eram línguas estranhas, línguas que não eram inteligíveis. Daqui a pouco eles começam a perceber que é na sua própria língua. E na oportunidade, durante o debate, a gente vai tentar mostrar dentro do texto esse posicionamento. Tá, muito bem. Então foi um milagre duplo. Os apóstolos falaram numa língua que eles não conheciam e não era um idioma humano, e cada uma das pessoas ouvia na sua própria língua. Exato. Barbaridade. Tá bom. Estou curioso. Do outro lado, o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboca. O senhor vai defender qual ponto de vista? Bom, a minha posição é diferente do distinto reverendo Nilson, né? A minha visão, Heber e telespectadores, é que nós temos em Atos 2 um caso de xenoglossia e não de glossolalia ou glossolalia. Xenoglossia é a capacidade sobrenatural de falar em um ou mais idiomas humanos que não foram previamente estudados ou aprendidos. E no caso de Atos 2, conforme também buscaremos demonstrar ao longo das nossas perguntas e respostas, eu vejo que o milagre só ocorre sobre os crentes. O Espírito Santo vem sobre eles, conforme Atos 2,4 diz, então eles começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concede que falem. Não há um milagre na audição dos incrédulos, dos judeus e prosélitos, judeus que estão ali em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, mas o milagre se dá apenas unicamente por meio dos falantes, que são, se não todos, uma grande maioria, galileus. Então nós não temos um caso de glossolalia ou glossolalia, que é a articulação de sons ou palavras ininteligíveis de origem divina, obviamente. Eu creio que isso ocorre, mas em 1 Coríntios capítulos 12 a 14. Não é o caso em Atos 2. Em Atos 2 nós temos idiomas humanos, simplesmente idiomas humanos, dados sobrenaturalmente às pessoas que estão presentes no contexto da festa de Pentecostes. Então, explique para nós, pastor. Sim. O seu entendimento do que seja o dom de línguas que se manifesta hoje. Então, o dom de línguas hoje, eu creio na existência do dom de línguas hoje, como nos demais dons também do Espírito Santo, mas eu entendo que esse dom de línguas ele é descrito em 1 Coríntios capítulos 12 a 14. Lá nós temos um caso de glossolalia ou glossolalia, e aí sim é a capacidade sobrenatural de articular sons ou palavras ininteligíveis de origem divina que não correspondem a nenhum idioma humano. Isso ocorre hoje, entendo que isso está presente
presente na Bíblia, mas está presente em 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. Não está presente em Atos 2. E espero, na nossa fala, ao longo da nossa exposição, deixar essas distinções bem claras. Então, nós temos dois debatedores que ambos creem no dom de línguas. Perfeito. Que ele se manifesta hoje. Sim, né? sim. Só que com posições diferentes. Exato. Tá bom. Aliás, falar de dom, se você tiver 3 debatedores, terá 4 opiniões. Né? Mais ou menos isso. É complicado esse negócio. Mas você vai aproveitar para tirar suas dúvidas aí. Falar em dúvida, eu tenho uma. Você pensa o que a respeito? Então entra lá no site vejamsó.com.br e responda a enquete. Em sua opinião, ocorreu em Atos 2, primeira resposta, o uso do dom de línguas, né? O que aconteceu lá foi o dom de línguas. Segunda resposta, o uso de línguas humanas desconhecidas dos locutores. Locutor, não tinha programa de rádio, mas enfim, as pessoas que falavam não conheciam o idioma que eles estavam proferindo. Tá? Terceira resposta, a minha, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você estará habilitado ou habilitada para participar do sorteio que eu vou fazer daqui a pouco, ao final do programa, do brinde da Agrade, que é um brinde duplo. Primeiro é a camiseta que você já conhece, né? A camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Essa aqui está aí, olha que bonita. Você vai ficar muito bem nela. E também a mesma pessoa vai ganhar esse livro aqui, né? Reflexões sobre a vida de Paulo, pastor Marcelo Oliveira. O apóstolo Paulo é uma das principais figuras do Novo Testamento. Ele estruturou a doutrina cristã, escreveu praticamente 2/3 do Novo Testamento, então um dos pilares, né, do Evangelho. E há uma série de reflexões sobre a vida de Paulo, pastor Marcelo Oliveira, e eu vou mandar esse livro aqui, prefaciado pelo pastor Luiz Saião, da NVI, para quem for sorteado, tá bom? Quem quiser participar do sorteio, simples, vote na enquete. E a camiseta da Agrade representa não apenas uma vestimenta, se representa um investimento que você pode fazer na obra de Deus. A Agrade é uma escola, né, com mais de 600 filiais espalhadas no Brasil todo, habilitando pessoas para a obra de Deus. Todos os cursos da Agrade treinam pessoas para servirem melhor ao Senhor. Desde o curso de pós-graduação em teologia até o curso mais prático possível, que é o de música, por exemplo. Passando por Libras, língua brasileira de sinais, capelania, evangelismo, curso bíblico, curso de análise bíblica, curso de treinamento de obreiros, de evangelistas. E, olha, está cheio de curso lá. Nem todos são ministrados em todas as filiais. Para você saber qual é a filial mais próxima da sua casa e qual é o curso ali oferecido, ligue amanhã, né, no horário comercial, para 0 Operadora 11 3115 0819, 315-0819, né? E você tira as suas dúvidas, pega o endereço da unidade mais próxima sua, tá bom? Muito bem. A partir do próximo bloco, a fala dos meus queridos debatedores será limitada a 3 minutos, né? E o reverendo Nilson vai fazer inquirições, começar as suas inquirições. O pastor vai lá, te responde, e depois o reverendo Nilson comenta. E aí trocam-se os papéis, tá bom? Okay. Não perca, a gente volta já já com Vejam Só. Bem, hoje, como eu disse, é o programa especial, né? Nós temos o formato de perguntas e respostas, discutindo o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Será que aquilo tem a ver com o dom de línguas ou foi algo diferente? E quem vai começar as perguntas é o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre. Pode falar, reverendo. Ok. Só para a gente conversar um pouquinho sobre o texto aqui de Atos, né? Até a distinção que você faz de que você crê que realmente são línguas ou idiomas de nações. Sim. Né? E não simplesmente a articulação desordenada de palavras. Exato.
Aqui, quando nós vemos esse texto, existe uma relação, tanto o apóstolo Pedro, na explicação do que aconteceu, ele vai fazer uma relação com o texto, com o assunto de Joel, profecia de Joel, né? E ele fala o que aconteceu, o que Joel disse, e ao mesmo tempo também há uma citação aí com relação a Isaías 28:11. Com relação a Isaías 28:11, que fala que Deus falaria esse povo por homens, tal, perguntaria assim, qual a relação que você faz dessa fala de Pedro entre o que aconteceu em Atos 2 e, por exemplo, Isaías 28:11, que era uma profecia de que Deus falaria ao povo por outra língua? Essa é a pergunta. Compreendeu? Sim, perfeito. 3 minutos para a sua resposta. Ok, obrigado pela pergunta. Bom, quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender o seguinte. Em Atos 2, nós temos o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e também temos, a meu ver, uma referência a um contexto que visa falar como se deu o avanço do Evangelho a partir do contexto de todos os 28 capítulos do livro de Atos. Eu acho que a pergunta é muito boa que o reverendo Nilson fez, pelo seguinte: quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 4, diz que as pessoas que estavam ali no contexto de Pentecostes começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. A expressão outras línguas vem do grego heterais glossais, que quer dizer outras línguas ou diferentes línguas. E isto significa que os falantes de Atos 2 falaram idiomas estrangeiros, diferentes dos seus idiomas nativos. Aliás, essa expressão grega heterais glossais, outras línguas de Atos 2, ela aparece exatamente na Septuaginta de Isaías, capítulo 28, versículo 11, de forma invertida e na forma singular, como glosses heteras, outra língua, que se refere a outro idioma, não se refere a uma língua estática, não se refere a uma língua angelical, não se refere a uma língua celestial ou às comumente chamadas línguas estranhas. E isso é tão interessante que o próprio Lucas, o próprio evangelista Lucas, que escreve o livro de Atos, escreve também o livro que leva o seu nome, em Lucas, no capítulo 4, 43, ele usa uma expressão semelhante a esta que aparece em Atos 2:4, que é a expressão grega heterais polesin, que é outras cidades. E quando Lucas usa esta expressão, heterais polesin, ele não usa para distinguir entre cidades terrenas e cidades celestiais, mas sim para distinguir entre uma cidade terrena de outra cidade igualmente terrena. Então, a meu ver, as pessoas que foram cheias do Espírito em Atos 2, elas falam em diferentes idiomas humanos. E quando Pedro, o apóstolo Pedro, cita Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, ele não tem nenhuma intenção de falar que são línguas estáticas ou línguas chamadas estranhas ou uma linguagem celestial ou até mesmo as chamadas línguas dos anjos que aparecem em 1 Coríntios 13. Nada disso. A referência aqui de Pedro ao texto de Joel e a referência também feita a Isaías 28:11 na Septuaginta descreve idiomas meramente humanos. Muito obrigado. Seus comentários, reverendo Nilson. Eu acho interessante, só que assim, eu acho meio delicado a gente pegar a ideia do glosseio, a ideia da língua em si, para dizer que está falando de idiomas, porque a própria língua, o órgão, ele também é a mesma palavra no grego. Né? Então, eu acho que se a gente trabalhar só com a ideia, aí o glosseio ele tanto me permite pensar no aspecto de uma língua falada como de uma língua órgão, língua que nós temos, ou também poderia ser uma língua realmente desconhecida. Né? Mas o que eu vejo nesse texto aqui? Quando eu olho para esse texto aqui, me chama a atenção ainda dentro do que o pastor colocou, que quando ele trata que eles começaram a falar em outras línguas, ele vai usar o glosseio. Quando chega lá no versículo de número 11, e aí eles dizem, né, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas. Aqui ele já não usa o glosseio, ele usa dialecto. Então, a impressão que me dá aqui é que no texto realmente ele tenta fazer uma distinção de que eles falavam línguas que eram línguas, e línguas que não se entendiam.
mas cada um entendia na sua própria língua, que aqui na nossa tradução está a língua materna, que aí ele trabalhou com a ideia de idioma e usou a palavra dialecto, né, no lugar do glossê. Qual a relação que eu faço disso aqui, que eu veio te perguntar também sobre Isaías 28:11? Por quê? Isaías 28:11, ele tem aquela citação que nós temos, que diz, Deus está falando com o povo de Jerusalém, e lá Deus diz ao povo de Jerusalém, que ele falaria ao povo, né, diz Isaías 28:11, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. E ele falava ao povo de Jerusalém. Eu entendo que Isaías 28:11 foi uma questão profética. E que ali, né, Isaías 28:11, ele já estava profetizando o que aconteceu exatamente em Atos. Lábios gaguejantes, na tradução Almeida que nós temos, lábios gaguejantes e línguas estranhas. Ou seja, Deus estava dizendo aos judeus que os judeus iam entender lábios gaguejantes, que foi o que eles perceberam em Atos 2. Eles não compreendiam o que falava, tanto que eles ficaram atônitos e alguns diziam, eles estão bêbados. Ora, se fosse língua de nação, que eles estivessem falando um idioma normal, não haveria o porquê de acharem que estariam bêbados. Acharam que estavam bêbados porque os lábios eram apenas gaguejantes. Então, para o judeu, ali foi apenas lábios gaguejantes, línguas que não se entendiam. Só que os povos de outras línguas, aí eles entendiam como, aí seria a ideia da língua estranha, mas uma língua estrangeira. Então, a manifestação em Jerusalém, eu vejo nesse aspecto. Houve o falar em línguas, a glossolalia, que é a língua sem sentido, mas houve a interpretação, o entendimento na língua de nação, uma língua estrangeira. Então, é isso que eu vejo no livro de Atos. Muito bem. Passamos a primeira rodada. Não, só a metade da primeira rodada. O pastor Carlos Augusto é que vai começar agora. Ele vai fazer a primeira pergunta dele. Ok. Reverendo Nilson, como você já citou a questão do dialecto, e eu imaginei que ela também realmente seria citada, porque tem tudo a ver com o nosso debate, então eu quero pegar um gancho nisso e fazer a seguinte pergunta, que você já, inclusive, de certa forma mencionou, mas quero ver se nós podemos escavar talvez mais conteúdo, né? Como você interpreta Atos capítulo 2, versículos 6 e 8, que dizem, eu vou ler para facilitar para o irmão, versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o versículo 8, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como que você entende a palavra língua aqui, dentro desse contexto mais amplo de Atos 2, por favor? 3 minutos, pastor. Tá, ok. Então, aqui dentro desse texto aqui, aquilo que eu falei, a palavra língua, dependendo do momento que ela está falando, ela toma sentidos diversos. Tanto que o texto foi usado também dizendo que apareceram como que línguas de fogo. Então, eu penso que a palavra aqui ela vai tomando sentido diverso. Aqui, volto àquilo que eu estava colocando desde o início, para a gente ir um pouco mais fundo, então. A fala era uma fala numa língua que não se entendia. A razão deles ficarem atônitos, perplexos, e mesmo lá no final, se a gente for ver no versículo de número 13, diz que alguns zombavam e diziam, estão embriagados. Agora, então isso aí me deixa claro que havia um grupo ali entre eles, e esse grupo que havia entre eles não estava entendendo o que se passava. Mas quem estava entendendo o que estava sendo anunciado eram as pessoas que estavam de fora, né? Ou seja, os peregrinos, forasteiros que estavam por ali, que realmente entendiam o que se falava. Então, por isso que eu faço aquela relação com Isaías 28, que o judeu em si, como Deus havia profetizado em 28:11, para ele ia ser um lábio gaguejante, ele não ia entender o que se falava, mas os povos de outras línguas, eles iam entender o que se falava. Se fosse simplesmente uma língua, vamos dizer, uma língua de outra nação, né, de outro idioma, eu penso que os judeus não teriam dificuldade de compreender o que se falava ali, porque eles conviviam com essas pessoas. Então eles teriam assimilado com certeza os outros idiomas e não teriam essa dificuldade de compreensão. Mas o fato deles ficarem atônitos, perplexos, de ficar tentando entender o que está acontecendo, eu penso que exatamente isso é que vai mostrar que ali realmente houve um fenômeno estranho, né, a ponto de
algumas coisas parecerem loucura ou embriaguez, mas ao mesmo tempo se processa alguma coisa ali que parece natural, aonde alguns estão entendendo. Então eu penso que à medida que o texto coloca aqui, o texto está, em certo sentido, ele resumindo a história. Então quando de início ele fala, olha, todos ouviam, eu não entendo que isso seja desde o começo que todos ouviam na sua própria língua, mas aqui ele está dando a ideia geral e depois ele vai explanando a situação. É assim que eu vejo essa questão do texto de Atos 2. Okay. Seus comentários, pastor. Ok. Bom, o reverendo Nilson, ele vê, por exemplo, pelo que eu entendi, se eu de repente falar errado, por favor me corrija, né? Ele vê o termo grego glossa, claro, sem dúvida alguma em grego se refere tanto ao órgão da fala, a língua, como também se refere à fala. Mas eu vejo nesse texto dialecto, que só pode se referir a um idioma humano como sinônimo de glossa, nesse texto de Atos 2. Em Atos 2, o termo glossa, o substantivo glossa, língua, no sentido realmente da fala da língua, do idioma, ele é usado como sinônimo de dialecto. Não é algo distinto, não há um milagre em algum momento em que as pessoas ali, os judeus que estão presentes nesse contexto de Pentecostes, não há um milagre na audição, mas o milagre está na fala. O Espírito Santo só vem sobre os que são crentes, e estes é que começam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concede. Então, o milagre ocorre sobre crentes e não sobre descrentes. Esse tipo de milagre não está presente no texto, a meu ver. E quando o texto diz que eles ouvem em decorrência dos versículos anteriores, porque os cheios do Espírito Santo falaram. É por isso que eles ouviram. Com relação à palavra dialecto que nós citamos aqui, ela ocorre 6 vezes ao todo no Novo Testamento, e curiosamente todas essas ocorrências se dão apenas no livro de Atos dos Apóstolos. Talvez até para o telespectador acompanhar, ocorre em Atos 1:19, 2 versos 6 e 8, 21:40, 22:2 e 26:14. Além disso, dialectos também ocorrem mais 2 vezes na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, nos textos de Ester 9:26 e Daniel 1:4. Em todas estas 8 ocorrências, 6 no Novo Testamento, mais 2 na Septuaginta, dialecto se refere sempre a um idioma falado por um povo ou um idioma que se fala em uma determinada região. Diante dessa evidência linguística, eu acho que é complicado entender que as línguas faladas em Atos 2 não sejam idiomas humanos. Com relação à questão citada de Atos 2:13, que as pessoas que ali estão presentes, elas zombam, dizendo que eles estavam cheios de vinho, a palavra grega gleukos, não é oinos, que quer dizer um vinho doce, um vinho mais suave, o vinho de uma safra nova, não a palavra oinos que aparece em João 2. E eles estão admirados pelo fato de galileus, que são camponeses rústicos, pessoas ignorantes, pessoas indoutas, pessoas incultas, falarem idiomas que dantes eles não aprenderam. Tanto é que Atos 2:7 diz, não são galileus todos estes que estão falando? Como, pois, nós ouvimos, parafraseando o texto, pessoas ignorantes, incultas, falando de forma profícua em outros idiomas, sendo que eles não aprenderam. Os galileus, eles eram vistos normalmente como pessoas incultas, ignorantes, e assim por diante. Então, o milagre se deu pelo fato de galileus falarem em idiomas humanos que previamente eles não haviam estudado ou aprendido, e não pelo fato de falarem em línguas estranhas, penso eu. Muito grato. Então, cada um de vocês já fez uma pergunta. Vamos para a segunda rodada. Reverendo Nilson, sua segunda questão. Reverendo Vailate, a pergunta que eu te faço é o seguinte, voltando nessa questão, quando Pedro aqui cita Joel, e ele tentando explicar o que estava acontecendo, ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Qual a relação que você faz desse momento, do que aconteceu aqui, da expressão de Pedro, profetizarão, com 1 Coríntios 14, onde nós talvez estejamos discutindo em 1 Coríntios 14 sobre línguas e sobre profecia? Você faz alguma relação aqui da justificativa de Pedro, quando ele fala que profetizariam, com a profecia que se tenta distinguir das línguas lá em 1 Coríntios capítulo 14? Então a minha pergunta é, você faz alguma relação entre a defesa de Pedro com a questão da profecia em 1 Coríntios 14? Ok.
O que ocorre? Eu entendo que Atos 2, ele não fala de profecia, embora Pedro ele tenha mencionado Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, nós não devemos tomar literalmente tudo que ele diz, porque ele diz ali que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. E, obviamente, ele não é derramado sobre todos no contexto da igreja que está ali nascendo em Atos. Ele é derramado sobre todos aqueles, os 120, cerca de 120, que estão ou na casa ou no cenáculo, né? Possivelmente porque, como a palavra hieros, templo, não aparece, eles devem estar de fato no cenáculo. Então, ele só está querendo dizer que Atos 2 é o cumprimento de uma forma genérica, sem entrar em detalhes, como é comum nas citações midráshicas de judeus dos períodos vétero e neotestamentários, de modo que Pedro não tem a intenção de tomar cada detalhe do texto de Joel 2, versos 28 e 29. No que diz respeito a 1 Coríntios, entre os capítulos 12 a 14, ali eu entendo que as línguas de fato são as chamadas línguas estranhas, popularmente línguas estranhas, porque ali o texto diz, em 1 Coríntios 14, já nos primeiros versos, versículos 2 em diante, que aquele que fala em línguas, ele fala a Deus e não aos homens, e ninguém o entende. E em espírito ele fala de mistérios. Então, o contexto de 1 Coríntios 14, ele é absolutamente claro quanto a um caso de glossolalia ou glossolalia, isto é, uma língua que é falada, que não compreende um idioma humano. Quando nós vamos para 1 Coríntios 14, 13, 14 em diante, é curioso que o texto diz o seguinte: aquele que fala em línguas, ore também para que interprete. Ele não diz, aquele que fala em línguas, estude também para que interprete. Porque no contexto de 1 Coríntios 14, versos 13 em diante, ali sim nós temos um caso de glossolalia, ou seja, a capacidade sobrenatural de articular sons ou palavras ininteligíveis, de origem divina, que não correspondem a nenhum idioma. Não vejo esse tipo de situação em Atos 2. Aliás, é curioso nós vermos que em Atos 2, nós não temos a interpretação das línguas em nenhum momento. O reverendo disse agora há pouco que o Espírito Santo deu uma capacidade para os ouvintes, os estrangeiros, judeus e prosélitos, para entenderem o que estava sendo falado. Esta informação em nenhum momento está presente em todo o contexto do capítulo 2 de Atos. Todavia, a palavra interpretação associada a línguas é citada cerca de 7 vezes entre 1 Coríntios 12 a 14. Então, eu acho que quando o irmão disse que o Espírito Santo os fez compreender, é uma inferência que o irmão faz que não está presente claramente no texto. O milagre se deu na fala de forma ativa e não na audição de forma passiva, porque o Espírito Santo só vem sobre os crentes ali de Atos 2 e não sobre incrédulos. Seus comentários, reverendo Nilson. Há um tempo atrás, a gente teve, aqui no Vejam Só, tivemos um debate que foi sobre 1 Coríntios 14. Okay. E eu lembro que na época eu defendia a posição de que em 1 Coríntios 14 nós temos temos que ter um entendimento que ali nós temos 2 línguas sendo faladas. Uma que é a língua de edificação pessoal, e essa diz que só fala a Deus, você fala em mistérios a Deus e não precisa de interpretação. Mas que quando é a profecia, né, e nós defendemos na época a posição de que a profecia, ele está falando de línguas também, que quando é uma língua profética, uma fala em línguas para a igreja, essa tem que ter interpretação. Então, na visão de Paulo, em 1 Coríntios 14, quando ele fala de profecia e diz que a profecia fala aos homens, e que quando é profecia, então, aí tem que ter alguém que, se não tiver ninguém que interprete, então não é profecia para a igreja. Então, o que Paulo estaria tratando lá? Que sempre que é uma profecia, que é uma língua onde Deus quer falar com a igreja, Deus vai trazer interpretação. Quando a língua é uma língua do meu espírito, e na época eu defendi essa posição, que é uma língua do meu espírito falando com Deus, essa língua é eu e Deus, eu não preciso de interpretação, porque não é uma profecia para a igreja. Qual a relação que eu vejo, então, entre esse texto de Atos 2, porque eu acharia estranho. Aconteceu um fenômeno aqui de línguas e acontecendo toda essa coisa, o pessoal está atônito e o Pedro vem e ele começa a citar a profecia. Ele não, o que acontece é o que Joel falou, que haveria profecia, que profetizariam e tal. Então, eu pegando essa palavra profecia aqui de Atos capítulo 2, na resposta do Pedro, e ligando com a profecia que Pedro fala lá em 1 Coríntios 14, e em 1 Coríntios 14, a profecia é uma língua estranha, mas que tem que ter interpretação, e a interpretação
aí se torna claro a igreja, então eu consigo relacionar isso com Atos 2, onde eu vejo em Atos 2, novamente sendo falado em línguas estranhas, né? Na linguagem das línguas estranhas a gente fala uma língua ininteligível, mas ao mesmo tempo, então, como é uma língua que Deus queria que os povos ali que estavam ali em Jerusalém entendessem, então essa interpretação vai acontecer normalmente. Então, ao mesmo tempo, então, ali eu vejo então um dom de língua, assim. É o mesmo dom de línguas que está lá em Atos 14, onde alguém fala em línguas e, de alguma maneira, Deus providencia a interpretação para o outro que está lá ouvindo. Porque a interpretação nem sempre precisa ser a outra pessoa que traga a interpretação. Tanto que Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele diz, olha, se alguém falar em línguas, então, ore para que Deus te dê a interpretação. Então, pode ser uma pessoa, pode ser a pessoa mesma que está falando em línguas, como eu creio que o Espírito Santo pode sim fazer com que outros entendam na sua própria língua, independentemente se são cristãos ou não são cristãos. Mas a relação que eu faço da profecia, tanto em Atos quanto 1 Coríntios 14, é de que essa profecia é uma língua que se fala, mas que vai haver uma interpretação nela. Ok. Bom, pastor Carlos Augusto vai fazer a segunda pergunta dele agora. Ok. Reverendo Nilson, eu quero fazer agora uma pergunta mais abrangente de ordem contextual, dentro de assuntos que nós já tocamos, o irmão já tocou, mas até mesmo para ficar mais claro para os telespectadores que nos veem, como que o irmão entende, bom, ou melhor, o irmão entende que as línguas faladas, isso já foi, o irmão até já externou, mas para entendermos de uma forma um pouco mais aprofundada. O irmão entende que as línguas de Atos 2, faladas em Atos 2, são as mesmas línguas faladas no contexto de 1 Coríntios capítulos 12 a 14, são ou não são e por quê? O que distinguiria as línguas de Atos 2, de 1 Coríntios 12 a 14, se é que distingue conforme a sua visão, por favor. 3 minutos, reverendo. Okay. Quando eu olho para a questão de línguas, às vezes nós temos a tendência de limitar as línguas e acharmos que quando se fala em línguas que não se entende é apenas um tipo de língua, e seja isso, e sobra só a língua de idiomas. Eu vejo na Bíblia a questão de línguas, lá em 1 Coríntios 12, né, como se citou então a relação de 12 a 14, lá, 12 e 14 em Coríntios, Coríntios 12 ele fala dos dons e ele diz que há variedade de línguas. Então eu entendo que a própria colocação de Paulo, quando ele diz que há variedade de línguas, então eu tenho que entender que há uma diversidade de línguas. Situações como essa, onde pode ser que o Espírito Santo conceda a alguém de falar uma língua assim de uma nação, ou o Espírito Santo coloque na pessoa uma língua profética, em que ele fale numa língua estranha aos humanos, mas que haja uma interpretação, então poderia ser uma língua profética, poderia ser uma língua inclusive que os anjos falam, porque lá em 1 Coríntios 13, o que ele cita em Coríntios 13? Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e quando a gente vai para o grego, o que a gente percebe? É todas aquelas declinações, que talvez para o telespectador fique difícil explicar, mas aquelas declinações tem algumas bem parecidas e tem algumas que estão em desuso. E é possível que eu entenda quando diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, o texto esteja me dizendo, ainda que eu fale a língua que procede dos anjos, ou a língua que pertence aos anjos. Então, eu percebo que é possível, então, ter uma língua de edificação pessoal, que é a língua do meu espírito falando com Deus, que Paulo cita em Coríntios 14. Pode ser uma língua profética, que é o Espírito Santo falando com a igreja e trazendo interpretação. Pode ser uma língua de anjos, sim, de alguma maneira, uma ministração de uma língua de anjos. E pode ser uma língua de um idioma aí, de um outro povo, uma outra nação. Então, quando eu olho para Atos 2, por isso que no começo eu até citei, que eu vejo que em Atos 2, como foi a chegada do Espírito Santo, acontece um fenômeno diferente. Porque aqui tanto você vai ter línguas estranhas, como você tem a interpretação de línguas, você vai ter a língua sendo entendida por outros povos. Então eu penso que aqui houve um misto de toda essa variedade de línguas ocorrendo aqui em Atos 2. Principalmente porque estava inaugurando esse momento, a chegada do Espírito Santo de Deus. Agora, eu bato nessa tecla então, que Coríntios 12, quando ele fala variedade de línguas, ele me deixa claro que há uma variedade. Eu não posso limitar apenas dois tipos, uma língua humana e uma língua espiritual. Entre as espirituais existem várias línguas. Ok. O senhor tem 3 minutos para comentar. Ok.
Bom, pelo que o reverendo Nilson falou, ele já deixou claro que em ambos os casos, em ambos os contextos, né, de Atos capítulo 2 e 1 Coríntios 12 a 14, em geral, existiam ali línguas dos anjos ou celestiais. Embora em 1 Coríntios pudesse haver uma variedade maior em função da terminologia grega, e nesse ponto, ok. Eu entendo que as línguas de Atos 2 e de 1 Coríntios 12 a 14 são línguas de naturezas distintas pelos seguintes motivos, e eu acho importante nós reiterarmos. Em Atos 2 nós temos um caso de xenoglossia, a capacidade sobrenatural de falar em um ou mais idiomas humanos que não foram previamente estudados ou aprendidos. Já em 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, nós temos um caso de glossolalia, a capacidade sobrenatural de articular sons ou palavras ininteligíveis de origem humana, de origem divina, melhor dizendo, que não correspondem a nenhum idioma humano. Eu entendo que em Atos 2 as línguas visam a propagação do Evangelho. Tanto é que em Atos 1,8 diz lá que eles receberiam o poder do Espírito Santo e seriam testemunhas, começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso ocorre em Atos 2, eles são testemunhas e nenhuma testemunha pode ser testemunha de algo ou do Evangelho se ela falar numa língua ininteligível, o que, a meu ver, corrobora a ideia de que nós temos em Atos 2 língua humana ou línguas humanas. Em 1 Coríntios 12 a 14, as línguas não visam a propagação do Evangelho, mas visam primariamente a edificação do próprio falante em línguas, conforme 1 Coríntios 14, 4, e depois a edificação da igreja, caso as línguas sejam acompanhadas de interpretação. E, a meu ver, línguas e profecia não tem nada a ver no contexto de 1 Coríntios 12 a 14. Embora em algum momento os efeitos de ambas, quando há interpretação, se confundam, das línguas interpretadas e profecia, todavia, línguas com interpretação e profecia são dois dons distintos. Em terceiro lugar, eu entendo que em Atos 2, as línguas não são e não precisam ser acompanhadas de interpretação. Aliás, não foram acompanhadas de interpretação. Isso é uma inferência que não está no texto, pois essas línguas transmitem um conteúdo claro, as grandezas de Deus, em Atos 2:11. Ora, como as pessoas ali presentes no contexto do Pentecostes sabem que o conteúdo da fala são as grandezas de Deus? Simplesmente sabem porque outros idiomas estrangeiros estavam sendo falados, e não línguas estranhas. Além disso, em 1 Coríntios 12 a 14, as línguas precisam necessariamente ser acompanhadas de interpretação, pois, do contrário, a mensagem que elas comunicam não pode ser compreendida pelos ouvintes. Está em 1 Coríntios 14, 27. Em quarto lugar, as línguas em Atos são dirigidas a homens, a saber, aos judeus estrangeiros que estão em Jerusalém, conforme Atos 2, versos 5 a 11. E em 1 Coríntios 12 a 14, as línguas, por serem articulações orais ininteligíveis, que não encontram correspondência em qualquer idioma humano, elas não podem ser interpretadas de forma natural, mas apenas de modo sobrenatural. De uma forma geral, é assim que eu entendo as distinções que, a meu ver, estão claras entre Atos e 1 Coríntios. Muito bem. Nós vamos para o intervalo. Na volta, faremos o último bloco desse debate no Vejam Só. Pois é, você participando do programa Vejam Só, além de aprender muita coisa, também concorre a presentes especiais. Hoje eu vou sortear o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mas se você não ganhar e tiver participado do programa, votando lá na enquete, você continua concorrendo e pode receber, né, a surpresa no final da semana de ser sorteado para o kit Jô Rezende. Dá uma olhada. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo,
ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Bem, nós estamos hoje discutindo aqui o dom de línguas e o episódio de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, no Pentecostes. Quem está conosco é o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, que fará a sua terceira pergunta para o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Pastor, eu faria a seguinte pergunta. Nós estamos conversando sobre línguas, né? De início, tomando por base o Atos 2, mas caminhando dentro da ideia do dom de línguas, que era a proposta mesmo que foi colocada. Eu te perguntei, então, agora um pouquinho fora de Atos 2, mas que talvez possa feito uma relação lá. Quando, lá em 1 Coríntios 14, que nós citamos, Paulo diz, no versículo de número 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. A pergunta que eu te faria, assim, para a gente conversar, eu acho que é interessante para quem está ouvindo. Como que você entende a utilidade desse falar em línguas, como o dom aqui de Coríntios 14? Se o de Atos 2 tinha um propósito, foi língua de nações, então o povo entendeu, não haveria problema a utilidade em si das línguas diferentes que foram faladas ali. Mas em Atos 14, quando ele coloca o dom de línguas, e aqui está discutindo essa questão e fala mistérios a Deus, o que você vê de utilidade? Por que Deus faz isso? Por que o ser humano fala em línguas estranhas, línguas que muitas vezes não se entende? E o texto aqui diz que tem utilidade, porque ele está falando a Deus. Não é? Sim. Mas por que é isso? Por que Deus... Você tem um pensamento sobre isso, ou a gente acha que... Não, Deus sabe e eu não sei. O que você pensa? Ok. Obrigado pela pergunta, reverendo. Eu entendo, só para deixar claro mais uma vez para as pessoas que nos assistem, eu entendo que em Atos 2 nós temos um caso de xenoglossia, ou seja, idiomas humanos que são falados sem serem previamente estudados ou aprendidos, e entre 1 Coríntios 12 a 14 nós temos glossolalia ou glossolalia, línguas, as chamadas línguas estranhas que são faladas ali e para as quais não podem ser aprendidas humanamente falando, mas podem ser interpretadas caso o próprio falante ou outra pessoa receba tal dom. Eu entendo que o dom de línguas, eu não sou cessacionista, eu sou continuista, creio na atualidade dos dons espirituais vigentes hoje para a igreja, e entendo que todos os dons, reverendo Nilson e telespectadores, por serem ferramentas, instrumentos que Deus dá para a sua igreja, eles necessária e obrigatoriamente devem estar vigentes em nossos dias. Dentre eles, entrando no assunto da questão que foi perguntada, que envolve o dom de línguas. Eu entendo que o dom de línguas ele é importante, como qualquer outro dom, embora, obviamente, numa escala hierárquica, a profecia seja mais importante pelos seus efeitos, mas eu digo que ele é importante como qualquer outro dom, porque é um dom do Espírito Santo, e tudo que o Espírito Santo dá para a sua igreja, nós não devemos negligenciar. É importante porque a fala em línguas, ela vai fazer com que a pessoa, pelo menos que fala, ela possa desenvolver uma vida mais íntima com Deus, não que o dom de línguas necessária e obrigatoriamente torne a pessoa mais espiritual, melhor do que os não falantes em línguas ou algo do gênero, nada disso. Mas, de certa forma, fará com que ela busque, ou buscando mais a Deus com esse tipo de linguagem, por mais que ela não compreenda, de alguma forma o Espírito Santo estará trabalhando no seu coração, estará trabalhando na sua vida, trabalhando certamente alguns valores, uma série de conceitos de Deus na sua vida, por mais que essa pessoa humanamente possa não explicar. O texto vai dizer de 1 Coríntios 14, no versículo 13, Paulo distingue a ideia de falar em espírito e de orar com entendimento. Então, ele deixa claro que nem sempre, a não ser que a pessoa tenha o dom da interpretação, obviamente ela compreenderá quando ela fala em línguas, mas de alguma forma ela é edificada, ela é abençoada por Deus, de algum modo por esse dom. Então, embora eu não veja o dom da glossolalia ou glossolalia como
o dom mais importante que aparece no Novo Testamento. Todavia, entendo também que ele não deve ser negligenciado, porque é uma das ferramentas que o Espírito Santo dotou à sua igreja. E se a igreja ainda continua a existir em pleno século XXI, até que Cristo volte, é importante que a igreja busque os dons com zelo, conforme Paulo diz 2 vezes, entre 1 Coríntios 12 a 14, a fim de que possa servir melhor a Deus, à igreja e ao seu reino como um todo. Não sei se respondi, mas essa é a minha perspectiva. Nós vamos saber agora, que ele vai comentar. Pode fazer, reverendo. Não, realmente eu penso isso, e até eu fiz essa pergunta exatamente para a gente trabalhar melhor essa ideia também, de que as línguas não é uma coisa sem importância. Não é? Sim, simplesmente uma coisa estranha. Ele tem uma utilidade na vida da igreja. Né? E como o pastor colocou, eu colocaria ainda algo mais quando ele cita ali a questão do nosso espírito, né? Quando o Paulo fala a distinção entre orar com o espírito e orar com a mente. Eu costumo sempre ver o seguinte: eu sou brasileiro, nasci no Brasil, e por isso eu falo o idioma português. Só que eu poderia ter nascido num outro país, sei lá, na Itália, e eu falaria italiano. Mas o meu espírito fosse aqui no Brasil ou na Itália, onde estivesse, meu espírito seria o mesmo. Então, a língua, na verdade, é uma coisa que nós aprendemos no contexto que nós vivemos. Então, eu vejo que quando Paulo diz que nós oramos com o espírito e oramos com a mente, eu posso orar com a minha língua inteligível, a minha alma se expressando diante de Deus, a mente, mas existe a língua de edificação pessoal, que Paulo trabalha muito bem essa ideia, que é a língua do Espírito, que é o meu espírito falando com Deus. E porque todo o meu ser quer falar com Deus. Da mesma maneira que o meu corpo muitas vezes se manifesta diante de Deus através de um gesto, de uma entrega, de um prostrar-se, a minha fala se manifesta diante de Deus, o meu espírito também quer se manifestar diante de Deus. Então, quando nós tratamos de língua do espírito, né, da língua pessoal, ela é importante, porque é o meu espírito também falando com Deus, só que a língua do meu espírito não é uma língua humana, é uma língua que não se entende. Aí quando eu penso, porque eu estou trabalhando na ideia da variedade de línguas, aí se eu penso que então uma língua agora que o Espírito Santo traz como profecia, como eu defendi essa ideia, e essa profecia vai ter uma interpretação, aí eu percebo que há um trabalhar do Espírito Santo, até nesse sentido de gerar uma certa dependência, de que aquela ideia de que o corpo, né, faz com que nós não sejamos, olha, eu tenho todos os dons em mim, mas eu tenho esse dom, o outro tem esse. Então o Espírito Santo usou esse irmão com dom de profecia, com falar em línguas, e a igreja está sentindo o que Deus está falando. Mas aí Deus levanta uma outra pessoa para que essa pessoa interprete esse dom. Então, de alguma maneira, o corpo está sendo trabalhado nisso. Perfeito. E um terceiro aspecto que eu vejo, que eu julgo importante, a questão de línguas, eu faço uma relação com o Tiago, né? Porque aí Tiago faz a relação, inclusive, com o órgão língua, quando ele diz, olha, o homem já dominou todo tipo de feras e animais e essa coisa toda, ele disse, mas a língua é terrível, essa ninguém pode dominá-la. Ele está fazendo a comparação do órgão com as palavras que pronunciamos. Eu entendo que a manifestação de línguas também de Deus é um ensinamento onde Deus diz, olha, o Espírito Santo ele é capaz de dominar até a sua própria língua. É capaz de tirar de você a capacidade de falar a sua língua, uma língua que se entende, e dominar a sua língua a ponto de você falar uma língua que não entende. Então o Espírito Santo tem esse poder. Muito bem. Pastor, vai lá, de sua vez de fazer sua terceira pergunta. Ok. Reverendo Nilson, em Atos 2 eu ainda quero insistir em algo que, a meu ver, é uma das questões-chave para entendermos a ideia de Atos 2. Eu disse agora há pouco que, com base em algumas evidências textuais, eu realmente estou convencido de que em Atos 2 foram idiomas humanos. Não que o Espírito Santo não tivesse poder para dar línguas chamadas estranhas ali. Ele é soberano. Simplesmente não entendo que tais línguas estão em Atos 2. Por causa de Atos 2:4, a expressão heterais glossais, outras línguas que têm relação com Isaías 28:11, fala de um idioma estrangeiro, mas humano, o contexto de Isaías 28 que é citado, então é um idioma humano, com base na expressão dialecto, que é um idioma de um determinado povo, de uma região, que aparece em Atos 2, versos 6 e 8, mas acho que há uma outra base também extremamente importante, que eu já mencionei, e gostaria de ouvir um pouco mais do irmão sobre isso. O irmão não acha que os galileus, nesse contexto específico de Atos 2, que é o tema do nosso debate, aqui da nossa conversa, eles não têm uma importância que às vezes pode ser ignorada,
porque as pessoas ficam admiradas por ver que eram galileus que estão falando em outras línguas. Como o irmão enxerga a importância dos galileus nesse contexto de Atos 2, inclusive no contexto mais amplo de Atos, porque quando João e Pedro são presos, o texto irá dizer ali que as pessoas se maravilham por verem que eles falam com tamanha ousadia em nome de Jesus, mas eles são pessoas que são vistas como incultas, indoutas. Qual é a ligação que o irmão faz sobre os galileus? Esse texto de Atos 4:13, isso não teria implicações para entendermos que Atos 2 fala sobre línguas humanas e não línguas estranhas? Eu vejo, pastor, que sim. Nesse sentido, vamos fazer uma relação que eu acho que não muda, inclusive, a ideia do que eu tenho pensado. O que chamou a atenção deles, o fato de serem galileus, sim. Por quê? Se eu pensar na questão da Judéia, Jerusalém costumava receber pessoas que vinham de todas as partes do mundo para participar das festas, né? Então, até existe uma ideia de que você tinha 700 mil judeus ali na região da Palestina, no período do Novo Testamento, e você tinha mais de 4 milhões de judeus no restante do mundo. Quando chegavam as festas judaicas, esses judeus vinham todos para Jerusalém para participar das festas judaicas. Então, seria normal você encontrar alguém da Judéia que talvez falasse outros idiomas. Não teria dificuldade nenhuma. Então, eu penso que é exatamente aí que Deus, né, trabalhou, e que eu acho lindo isso de Deus. Deus fez questão de que fossem galileus, porque o Galileu, numa região de interior, uma região que não tinha esse contato costumeiramente com os povos que vinham de fora, então o Galileu dificilmente ele falaria esses idiomas todos que se ouviu falando ali. Então eu penso que quando eles, essa ênfase, né, não são porventura galileus, eu penso que o que Deus está me mostrando aí, mais uma vez, é essa multiforme sabedoria de Deus de escolher exatamente pessoas que viviam num contexto onde não conviviam com idiomas diversos, e é exatamente eles que Deus usa e que por isso impressiona eles. Mas que, em certo sentido, não muda. Mas eles falam línguas humanas. Eu penso que não, eles estão falando línguas estranhas, mas volto ainda à questão. Que eles estão entendendo em línguas humanas. E por isso eles fazem essa pergunta. Porque uma vez que eles estão entendendo em línguas, na língua materna deles, no dialeto deles, eles perguntam, mas eles não são galileus? Mas eu penso que o fato deles perguntarem, deles fazerem essa pergunta, não são galileus, não significa que eles estão falando na língua deles, mas sim porque eles estão entendendo na língua deles. E aí a ênfase se recai sobre o Galileu, porque o Galileu realmente vivia fora desse contexto do trânsito de pessoas de outras nações e outros povos, né? Ok. Muito bem. Seus comentários, pastor. Eu entendo que o fato de os galileus aparecerem em Atos 2, 7, 8 em diante, é um dos elementos-chave para entendermos, além de Atos 2:4, a expressão heterais glossais, além da palavra dialectos em Atos 2, versos 6 e 8, eu entendo que o fato de justamente galileus falarem é um elemento-chave para entendermos que eles falaram línguas humanas. Só que o que foi maravilhoso, o que fez os judeus e prosélitos do judaísmo se admirarem, se espantarem, não foi o fato de falarem uma língua estática, uma língua ininteligível, mas sim o fato de galileus, que normalmente eram pessoas incultas, eram pessoas que não eram alfabetizadas, pessoas mais rústicas em termos de educação, foram justamente estas pessoas. E eu entendo também que Atos 2:4, volto a falar sobre isso, o texto diz que quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam no cenáculo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O milagre está na fala, de forma ativa. O milagre não aparece na audição, porque o Espírito Santo só desce sobre os crentes. Ele não aparece em nenhum momento sobre os incrédulos. A meu ver, essa é uma leitura que ela é inferida do texto, mas que não está presente no texto e que Atos 2 não nos permite fazer esse tipo de leitura. Além disso, é interessante nós vemos que a Galileia, normalmente os judeus chamavam a Galileia de um apelido não muito bom. Eles chamavam a Galileia de Galil Hagoim, em hebraico, que quer dizer círculo das gentes, ou das nações, ou até mesmo dos incrédulos. Porque os galileus eram uma mistura de gente
eram pessoas, como nós comentamos, sem muita educação, e é isso que torna o milagre maior ainda em Atos 2. Pessoas incultas, grosseiras, rústicas, não todas, mas boa parte delas, e que falam em línguas idiomáticas, em idiomas. E o que é interessante nós vermos é que, além disso, Atos 4:13, e aí foi a minha pergunta, como olhar esse texto com o contexto de Atos mais amplo, Atos 4:13 mostra que os apóstolos são vistos sob esse prisma, isto é, como pessoas mais simples, mais ignorantes, porque nesse contexto de Atos 13, os apóstolos Pedro e João são descritos como homens sem letras e indoutos. O texto grego os chama de antropoi, agramatoi, kai e diotai, ou seja, homens ignorantes, sem instrução, sem educação e leigos. Portanto, faz mais sentido entender que eram pessoas simples, analfabetas ou semi-alfabetizadas, que falaram em outras línguas, em outros idiomas, do que falar num linguajar ininteligível. A Galileia do período neotestamentário normalmente falava-se hebraico, aramaico e, segundo alguns, até mesmo grego. E a maravilha foi dessas pessoas falarem em idiomas humanos que não eram, por exemplo, não estavam presentes no seu contexto da Galileia, que era o hebraico, o aramaico e o grego. Muito obrigado. Nós vamos interromper as perguntas agora, porque nós vamos ouvir as respostas das pessoas comuns, né, que foram interrogadas a respeito do tema pela nossa repórter. Vejam só. O que aconteceu em Atos 2 tem a ver com o dom de línguas ou foi algo diferente? Eu acho que tem a ver com o dom de línguas, né? Porque o dom de línguas vem através do batismo com o Espírito Santo. É a língua dos anjos, né? Então é um dom para que Deus dá e recebe quem busca, né? Eu acredito que foi dom de línguas, né? Tem a ver com dom de línguas e também, como os pastores falam hoje, e também foi uma manifestação diferente para Deus se revelar o seu amor para as outras pessoas que estavam ali e que não falavam o mesmo idioma dos judeus. Eu acho que sim. Tenho a impressão que foi dom de línguas. Multiforme de línguas, né? Haviam pessoas de várias nacionalidades, mas, no entanto, não entendiam o que as pessoas estavam falando. Então, acho que era uma língua de anjos mesmo. Atos 2, eu penso que também tem a ver com o dom de línguas, manifestação. Lá também está escrito o seguinte, para quando tem a ver um dom de línguas, tem que ter uma revelação, não é? Porque senão a gente fica ouvindo um monte de blá, 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 mas não sabe o que está querendo dizer, né? Tem que ser no nosso idioma, tem que ser em português para mim entender a revelação. Eu acho que tem tudo a ver com o dom de língua, sim. Ali a passagem fala que eram umas línguas que o povo entendia, né? Que estavam reunidos povo de muitos países ali, mas eu creio que era uma língua diferente, entendeu? Então eu creio que foi um derramamento do Espírito muito forte ali. Quando o Espírito Santo desceu, eu acredito que seja dom de língua, sim. Eu acho que é diferente, porque o que aconteceu ali foi, pelo que eu entendo, né? Foi discernimento de línguas e não língua dos anjos. O que eu creio com relação a Atos 2 é que o Senhor, ali naquele momento, ele estava preparando o povo, não para ficar todo mundo falando em línguas. Infelizmente, a gente vê muita confusão hoje, até mesmo dentro da igreja. Até o diabo fala em línguas, né? Então, o que eu entendo da palavra é que naquela hora o Senhor estava capacitando o povo dele, através do Espírito Santo, para ir anunciar o Evangelho. Então, na minha concepção, não tem muito a ver, não. Na palavra de Deus diz que eles falaram em línguas que as pessoas não conheciam. E hoje a gente observa isso assim nos nossos dias, né? Eu acho que os dons, eles são atuais, né? Eles não cessaram, como tem essa corrente. Então eu creio que sim, o Atos 2 se refere realmente ao dom de línguas. Acho que eu não vejo outra interpretação possíveis. Bem, agora vocês vão responder a minha pergunta. Eu farei uma pergunta para cada um dos senhores. Cada um dos senhores terá 3 minutos só para responder. Pode pôr o reloginho aí. Vou começar com o vereador Nilson Fontinelli, Piedade, da Igreja Metodista Livre. Bom, o senhor mencionou, nas suas brilhantes respostas e falas, que o texto de 1 Coríntios 14 menciona uma língua que o meu espírito fala.
Até o senhor usou o exemplo, né? Sou brasileiro, eu falo português, se tivesse nascido na Itália, eu falaria italiano, mas o meu espírito não, meu espírito tem um idioma próprio, né? Que é o idioma misterioso e tal. Pergunta ao reverendo Nilson Fontinelli Piedade. Se Deus é um Deus que não é Deus de confusão, como ele mesmo diz na palavra, e se essa mesma palavra diz que vale muito mais a pena pronunciar 3 palavras inteligíveis, tá, no capítulo 14 de 1 Coríntios, do que milhares de palavras ininteligíveis, por que o meu espírito tem que falar um idioma que eu não entendo? Ele está contra mim? Qual a razão prática do meu espírito falar um idioma que ninguém entende? 3 minutos. Eu vejo, reverendo, o seguinte, primeiro que quando Paulo cita lá essa questão, ele deixa claro que a língua do meu espírito diz que eu falo em mistérios a Deus. A nossa mente, ela limita todas as coisas. Na minha visão, né, eu sei que aqui com certeza já surgiu muitos debates se o homem é dicotômico, tricotômico. Na minha visão, alma e espírito não é a mesma coisa. E o espírito nosso, para mim, ele está acima da minha alma. Porque quando eu fui criado, eu tenho um corpo, eu recebo o espírito, que é o sopro de Deus, e aí a alma aparece, eu me torno uma alma vivente. Então, na minha visão, o espírito ele está acima da alma. A alma ela é limitada. Ela é limitada por esse encontro do espírito com o corpo. Então, eu penso que a partir do momento que o meu espírito se expressa de Deus, há uma liberdade maior. Existe uma diferença, quando falo em línguas, o meu espírito vai expressar coisas que só Deus entende. Da mesma maneira que fala em Romanos, que muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há coisas que eu não consigo expressar com a minha mente. Minha mente tem limite. Há sentimentos que nós não conseguimos expressar. Quando uma pessoa está com dor e às vezes essa dor é tão forte, ela está sofrendo, essa pessoa não expressa com palavras, às vezes ela expressa com gemidos, com gritos. Né? Esses gemidos, esses gritos nossos, são expressões mais fortes do que palavras. Eu posso chegar para alguém e dizer, olha, eu estou com uma dor terrível, acho que eu não vou aguentar. E a pessoa entende as minhas palavras. Mas se eu começar aqui gemer, me contorcer, gritar, o sentimento que eu coloco nisso, ele tem muito mais peso do que praticamente o que eu estou falando. Então eu vejo que quando o meu espírito se expressa diante de Deus, ele consegue transmitir emoções, consegue transmitir pensamentos e ele consegue colocar diante de Deus sentimentos que a minha mente não permitiria que eu fizesse. A minha mente limitaria essa situação. E essa tem sido uma das razões, até interessante, eu diria o seguinte, eu vim de um contexto, de uma denominação, que eu fui ensinado que não se falava em línguas, que línguas não era bíblico. E as maiores barreiras para eu conseguir permitir que o meu espírito falasse em línguas, foi exatamente minha mente, porque eu ficava tentando controlar, ficava tentando pensar, porque a nossa mente cria essa limitação, a gente quer entender, a gente quer controlar, e o meu espírito ele é muito mais amplo, muito mais, expressa muito mais que a nossa mente. Eu penso que o sentimento, né, que alguém consegue passar, as palavras, muitas vezes a mente não consegue transmitir. Por isso que eu posso ler um texto, racionalmente entender o texto, é tudo mente, palavras humanas. Mas o sentimento que está por trás desse texto eu não consigo perceber simplesmente com o que está escrito aqui com as palavras humanas. Então, o sentimento é algo diferente. O sentimento, ele se passa muito mais além do que a nossa mente. Então, eu penso, concluindo, né, que Deus, ele permite essa questão das línguas do Espírito, porque há uma expressão maior do que a mente simplesmente poderia fazer. Tá bom. O telespectador que julga. Agora é a vez do pastor Carlos Augusto Vailate. O senhor tem 3 minutos para me dizer o seguinte. O senhor passou o programa inteiro mostrando que o que aconteceu em Atos 2 não tem nada a ver com o dom de línguas. Sim. Porque em Atos 2, de fato, os apóstolos falaram em idiomas humanos que eles nunca tinham estudado. E foram perfeitamente bem compreendidos, tanto que houve 3.000 conversões. Exatamente. Mas o dom de línguas, escritos em 1 Coríntios 12 a 14, fala de línguas misteriosas, inclusive línguas de anjos. Pergunta ao Senhor, por que, e eu diria, por que cargas d'água, como bom presbiteriano, esse bendito dom de línguas não podem ser idiomas humanos que a pessoa que fala nunca estudou nem aprendeu? Por que tem que ser língua de anjo? Nós estamos na Terra.
Em 1 Coríntios 12 a 14, nesse contexto. Ok, Heber, então vamos lá. Eu entendo que ali nós temos um idioma distinto, como o reverendo Nilson bem colocou, pelo seguinte. Primeiro, a evidência textual me diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala uma língua estranha, ele não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o compreende. Em espírito fala de mistérios. Então, o texto deixa bem claro que aqui você tem um outro tipo de língua que é falada. O texto deixa bem claro que nem mesmo se um estrangeiro que estivesse visitando a cidade de Corinto e que talvez entrasse na igreja de Corinto, se não houvesse uma interpretação que acompanhasse essa fala em línguas, ele não compreenderia nem o próprio falante, nem uma terceira pessoa, ninguém compreenderia. Além disso, esse tipo de língua, Heber, eu vejo em 1 Coríntios 14 também como sendo uma língua celestial ou língua dos anjos. Há muita discussão sobre se as línguas dos anjos citadas em 1 Coríntios 13, 1 são estas que estão em 1 Coríntios 12 a 14. É muito possível que sejam, mas não sabemos, não temos como aferir isso de uma forma exata. Um outro texto que eu mencionei agora há pouco também, 1 Coríntios 14, 13, ele é muito interessante. E ele também nos mostra, ajuda a corroborar a ideia de que aqui nós não temos línguas humanas, mas sim línguas celestiais. 1 Coríntios 14, 13 diz, pelo que o que fala língua ou língua estranha, conforme algumas versões mais antigas, ore para que a possa interpretar. Ele não diz estude para que possa interpretá-la, mas ore, o que significa que não é um idioma humano. Se fosse um idioma humano, Paulo falaria, vai lá, vai num cursinho de um FISC, um IASG da Galileia, da Judeia, você estudará e você falará em línguas. Como são idiomas não humanos, em 1 Coríntios 12 a 14, nesse caso ele fala, olha, se você fala em línguas, ore, porque somente por meio da oração, e se o Espírito Santo assim quiser, ele te concederá o dom da interpretação. E além disso, o versículo 14 também diz, porque se eu orar em língua, ou em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, ele diz algo que ele mesmo não compreende, o que mostra que aqui não pode ser de jeito nenhum uma língua que seja humana, mas sim uma língua espiritual. Então nós temos realmente em Atos 2, a meu ver, e aí eu pego o gancho nas falas anteriores do reverendo Nilson, tenho línguas humanas porque dentro da variedade de dons que o Espírito Santo soberano e graciosamente concede, ele é poderoso para fazer com que pessoas que nunca estudaram um idioma possam falá-lo com o propósito de que almas sejam convertidas, que é o caso de Atos 2, e ele pode também dar uma língua ininteligível no caso de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. Ele é soberano. Aliás, há casos hoje, por mais que sejam ainda raros, de pessoas que nunca estudaram inglês, alemão, francês e que em determinadas reuniões, em determinadas liturgias, em determinados cultos, trazem mensagens em outro idioma, onde falam do Evangelho sobre a vida de uma pessoa, sem que elas tenham aprendido antes. Então, o texto de Atos 2, assim como 1 Coríntios 12 a 14, embora sejam distintos nos tipos de línguas, ainda vigoram em nossos dias, a meu ver. Muito bem, muito obrigado ao reverendo Fontinelli Piedade e ao reverendo Augusto Vailate. Ambos aceitaram o convite, estiveram aqui e continuam à disposição de vocês pelo site do programa. Vejamsó.com.br, na aba Convidados, você localiza o contato dos dois, pode mandar e-mail, fazer pergunta, fazer convite, mandar oferta. Tudo eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Flávio Jordão, de Tucano, lá na Bahia. Parabéns, Flávio. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.